E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de xadrez. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula sobre a notação da partida. Vamos lá? Uma partida de xadrez pode ser anotada por vários sistemas, por intermédio da notação. É possível jogar xadrez por carta, e-mail, telefone e em clubes virtuais na internet. Atualmente, o sistema oficial é o algébrico. As peças recebem o símbolo da peça ou sua letra inicial maiúscula. Por exemplo, o rei, ele pode ser representado por essa imagem ou pela letra R maiúscula. A dama tem o seu próprio símbolo ou então a letra D maiúscula. A torre tem esse símbolo e a letra T. Você pode optar por um ou outro. O bispo, é esse o símbolo dele, ou a letra B maiúscula. E o cavalo, esse símbolo, ou a letra C maiúscula, sempre maiúscula. O peão não recebe nenhuma abreviatura. Em um lance com peão, anotamos apenas o código da casa para onde ele foi. Para ler ou escrever um lance, indica-se a letra inicial da peça ou o símbolo e o endereço da casa para onde ela vai. Exemplos: R, E minúsculo, 2. O R significa rei, o E minúsculo, quer dizer, e o 2 é o endereço, é a casa. Você também pode representar por esse símbolo, que representa o rei, escrevendo depois E minúsculo 2. O rei vai para a casa E2. D, B5. Dama na casa B5. Dama vai para a casa B5. T, F1. Ou o símbolo da torre, F1. A torre vai para a casa F1. B, G5. Ou o símbolo do bispo, G5. O bispo vai para a casa G5. C, D2 ou cavalo D2. O cavalo vai para a casa D2. É bem simples, não é mesmo? Agora, percebam quando tem apenas o endereço da casa E4. Significa que o peão vai para a casa E4. Em caso de capturas, o lance é anotado normalmente, colocando-se um X após a letra inicial da peça. Por exemplo, RXH2. O R significa rei, o X quer dizer captura e H2 é a casa onde ele está capturando, para onde ele está indo. Você também pode representar pelo símbolo do rei, depois o X, dizendo que está havendo uma captura, e H2 é o endereço. O rei captura em H2. DXD8, ou o símbolo da dama, X significa captura, D8 é o endereço onde está acontecendo essa captura. A dama captura em D8. TXE4, quer dizer, que você também pode representar pelo símbolo da torre também. A torre captura em E4. BXC6. Quer dizer o quê? Que o bispo captura em C6. CXD2. Ou então o símbolo do cavalo X2. Opa, XD2. O cavalo captura em D2. Para capturas feitas por peões, indica-se a letra de sua coluna e o endereço da casa da peça capturada. EXD5. Quer dizer que o peão que estava na coluna E foi capturar na D5.
o peão da coluna E captura a peça na casa D5. AXB6. O peão da coluna A captura a peça na casa B6. EXF7. O peão da coluna E captura a peça na casa F7. GXF5. O peão da coluna G captura a peça na casa F5. Bem simples, não é mesmo, pessoal? Quando duas peças iguais puderem se mover para a mesma casa, indica-se após a inicial da peça ser jogada a letra da coluna. Caso a outra peça esteja na mesma fileira, exemplo: se um cavalo está em B3 e outro em F3, deve-se anotar CBD2. Quer dizer o quê? Cavalo que estava na casa B foi para a casa D2. Ou CFD2. Ou então, o cavalo que estava na F foi para D2. Você precisa indicar. Você tem 2 cavalos que poderiam ir para D2. Então você precisa dizer qual cavalo que foi para a casa D2. O cavalo que estava em B foi para D2, ou o cavalo que estava em F foi para D2. Ou então o número da fileira, caso a outra peça esteja na mesma coluna. Exemplo: se uma torre está em H7 e outra em H1, deve-se anotar torre 7H4. Quer dizer que a torre que estava em H7 foi para H4. Ou T1H4. A torre que estava em H1 foi para H4. Então, se houver conflito, você poderia colocar uma ou outra peça, você precisa dizer qual está indo, anotando ou o número da coluna, a letra da coluna, ou então o número da fileira. Vai ser sempre uma ou outra, nunca vai acontecer de você precisar anotar as duas, porque ou vai estar na coluna ou vai estar na fileira. Isso é um pouco complicado, né, pessoal? Mas precisamos se atentar a esse detalhe. Vamos continuar? Bom, aqui eu coloquei o quadro novamente, já estava na aula passada, mas é fundamental decorarmos todas essas casas. Cada casa possui um nome, não é difícil de encontrar. Por exemplo, tente achar para mim a casa E6. Você vai lá na coluna E e depois na fileira 6. Essa é a casa E6. É um pouco complicadinho no começo, mas você precisa se acostumar a esse sistema, porque vamos usar muito isso. Todas as nossas partidas vão ser anotadas, nós precisamos saber para qual casa a peça está indo, em qual casa ela estava, tudo bem? Isso é fundamental. Antes de tentar decorar as outras regras, precisa decorar essa aqui, tudo bem? E os símbolos que a gente já viu na aula passada, é só para relembrar mesmo, né? O rock eu estou preparando, na verdade já preparei a aula sobre o rock, vou estar disponibilizando nas próximas semanas para vocês. A questão do cheque, a captura, a gente viu hoje que é o X, tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham compreendido tudo. Realizem o teste que eu vou deixar aí para vocês na plataforma do Google. E tenham uma boa semana, bons estudos e até a próxima.